Olá, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. E hoje vamos tratar de fake news. Fake news calvinista. Eu já passei fake news dos mais variados modos, dos mais variados tipos. Se tem uma coisa que eu aprendi a sofrer é fake news. E uma das últimas agora foi do professor Tourinho, né? Que eu tinha sobre ele uma perspectiva muito interessante, porque ele é uma pessoa que conhece essa obra aqui, ó, do François Torrentine. Essa obra que eu tenho ela há muito tempo. É uma obra de consulta, né, de calvinismo. Calvinismo mais raiz, aí, como disse o Tourinho. Então nós estamos aí diante de vários calvinismos aqui no Brasil, segundo o que me disse aí o professor Tourinho. E aí num dos meus vídeos eu coloquei um printzinho com a foto dele dizendo que Granconato, Nicodemos e Hernandes Dias Lopes não conheciam nada de calvinismo, no caso o calvinismo clássico que ele teoricamente defende. Mas ele entrou em contato comigo dizendo que eu tinha feito um fake news. Eu falei, ó, Tourinho, você falou várias coisas para mim, entre elas você disse que eles não tinham esse entendimento. Não, se eu falei, disse ele, se eu falei, eu disse que o Granconato não entendia nada de calvinismo, mas não o Hernandes e o Nicodemos. Bem, então eu tenho aqui um pequeno vídeo da conversa, o bate-papo que eu tive com ele lá no programa, no canal do nosso irmão William USA, Estados Unidos. Eu vou passar aqui, eu vou comentar sobre esse assunto, se o que eu disse a respeito da opinião do Tourinho em relação aos calvinistas brasileiros é fake news ou não. E aí, vou mostrar o fake news que ele fez de mim, dizendo que eu afirmei que o Armínio e o Wesley, além do Calvino, são grandes hereges. Nós vamos desfazer fake news e mostrar os fatos. Uma coisa que me deixou assim passado, né? Deixa eu dar só uma introdução longa para você captar todo o assunto para depois você assistir o vídeo. Porque se você não assistir, pelo menos até aqui você já vai ter entendido o que eu falei. Muito me admira calvinistas negarem o sola escritura em prol de João Calvino. Porque, para mim, não tem nenhum teólogo que está acima da Bíblia. Eu, por exemplo, me identifico muito com John Wesley, inclusive está aqui algumas obras de Wesley, eu tenho mais aqui, estou comprando mais porque o professor Tourinho citou algumas obras dele que eu não tenho e eu não posso julgar antes de ler. Então, eu não posso falar que Wesley é herege porque eu não li as obras todas de Wesley. Este aqui é o que eu tenho há mais tempo, tá certo? E agora eu estou comprando os comentários bíblicos dele, que são obras maravilhosas. Agora, nós não podemos nos esquecer que estes homens, eles vieram do catolicismo, né? Passaram por aquele processo todo de separação, rompimento. A verdade tem que ser dita, né? Nós não podemos ocultar os fatos, porque eles são verdades que precisam ser discutidas. Então fique ligado, porque com certeza o vídeo de hoje vai dar o que falar. Provavelmente vão fazer muitos vídeos a meu respeito por causa deste vídeo. Mas alguém até me disse recentemente que algumas pessoas têm medo de mim porque eu falo o que eu penso. E eu falo mesmo. Não tem essa de ter papa na língua. Eu sou um homem de Deus e falo o que eu acredito, e ensino o que eu acredito e transmito o que eu vivo. É isso aí. Vamos lá. Antes de eu continuar aqui com este vídeo, que talvez vai ficar um pouco longo, mas eu espero a paciência da sua parte e que você o assista até o final. Neste mês de abril, nós estaremos fazendo aí um sorteio muito especial de mais uma série apologética do Instituto Cristão de Pesquisas. É um trabalho belíssimo com as seitas principais do Brasil e do mundo. São 6 volumes. Eu tinha 2 aqui na biblioteca, uma delas eu vou sortear. Sorteamos uma zerinho no mês passado, agora vamos sortear
outra este mês. Então, se você ainda não é nosso colaborador, vai lá, se inscreva na plataforma do Apoie-se, se cadastre, coloque seu endereço, inclusive, e todo dia 30, às 22 horas aqui no canal, nós fazemos sorteios de materiais apologéticos para sua edificação pessoal. Também, se porventura você não se inscreveu no canal, se inscreva, curta, compartilhe e divulgue o nosso vídeo. E se ainda não tem o app do CACP, baixe, é para todas as plataformas de celulares. Então vamos lá, cadê o fake news do professor Tourinho? Tá aí, ó. Ele coloca assim no Instagram dele, eu falando no caso, ele abre um balãozinho. Não só Calvino, mas Armínio e John Wesley foram grandes hereges. Eu não sou, pois sou sola Escritura. Eu não disse com estas palavras o que ele está colocando aí. Não chamei Wesley ou Armínio de grandes hereges. Talvez tenha falado algo do tipo sobre o João Calvino. João Calvino já é outra história. Embora eu não o tenha rotulado de grande herege. Talvez do primeiro déspota protestante, talvez de um homem que cometeu crimes, assassinatos, perseguições. Com certeza eu falei sobre isso. Porque eu não sou só teólogo, eu sou professor de história, eu tenho um compromisso com fatos teológicos e também com fatos históricos. Por isso que eu estudei, para poder ensinar. Mas eu não disse isso. Ainda quando eu cito Wesley, eu digo que eu estou adquirindo as obras, que no caso o Tourinho me citou, do Wesley, e em que contexto, tá, gente? Deixa eu contextualizar. É a questão da queda de Adão. Calvino vai dizer que Deus determinou, orquestrou, manipulou a queda de Adão. E ainda para o seu beneplácito, para o seu prazer e arbítrio. Ele quis. E o Calvino vai dizer, olha, aquilo que Deus proíbe, ele quer que o homem faça. Ora, isso é um paradoxo, é uma contradição, é uma heresia, é uma infame. Então eu mandei algumas frases do João Calvino para o professor Tourinho. Ele me mandou uma frase, não de Wesley, mas de Armínio, dizendo que Armínio falou a mesma coisa. E ele argumenta também que Wesley pensava algo neste sentido. Ao que retruquei. Ora, independente de quem tenha falado isso é errado e isso é heresia. Porque falar que Deus mandou Adão fazer aquilo que ele mesmo proibiu, isso é uma coisa insana. Não é só uma heresia, é uma insanidade. É realmente colocar Deus como um mentecapto, como um ser bipolar. Não faz sentido. Deus não é Deus de confusão. Aí está o que eu disse, na verdade, inclusive para ele neste zap que ele mandou para mim. Eu disse, os nossos reformadores, ou no caso aqui, Calvino, Armínio e Wesley, cometeram algumas heresias e equívocos graves. E nós, como protestantes, não deveríamos varrê-las para debaixo do tapete. Nós não deveríamos colocar os erros dos nossos reformadores escondidinhos, não. E não somos nós que vamos encobrir a coisa. Então, o professor Tourinho, ele ficou bravo porque onde está o problema que levou toda essa imbróglio aqui? Foi um pequeno vídeo que eu fiz e eu boto a foto dele, tá aí a fotinha dele, onde ele fala que estas pessoas não sabem nada de calvinismo. Ele diz que não falou do Hernandes nem do Nicodemos, mas sim do Granconato. Do Granconato ele falou. E falou muito mais, não só do Granconato, mas também do Hernandes e do Nicodemos. Mas eu não vou aqui entrar em méritos. Eu vou só explicar porque eu botei esse printzinho aí. Vamos abrir aqui o vídeo, porque aí você pode entender o contexto que a coisa foi colocada. Então, vamos lá, para a gente poder aqui entender o contexto. Tá bom? Mas eu estou esperando aqui, Tourinho, os teus vídeos refutando o Granconato, onde que ele erra. Ou os teus vídeos refutando o Hernandes e o Nicodemos, onde que eles cometeram erros. Aonde que eles erraram? Aonde que o calvinismo que eles pregam não está certo? Porque eu acho que seria interessante, Tourinho, você falar isso para o espectador calvinista no Brasil, para ele ter mais discernimento. Foi isso que eu disse e botei aquele printzinho. Aí ele ficou muito bravo,
por causa do Hernandes e do Nicodemos. Embora, veja, senhoras e senhores, todo mundo, e os calvinistas de maneira geral, eles não gostam muito do Gran Conato, não é pelo calvinismo, na verdade, é pelo dispensacionalismo dele. Mas vejam, você não vê vídeos, seja do Tourinho, do Nicodemos, do Hernandes, do Paulo Júnior, desses caras aí, refutando o calvinismo do Gran Conato. O Gran Conato fala os piores impropérios, porque depois deságua na gente, na apologética. Igual eu já peguei uma pessoa aqui em desespero, porque o marido tinha cometido um adultério, e ela estava em uma decepção profunda. Ela foi ouvir um programa evangélico, ouviu lá o programa do pastor Tardes Elias, entrevistando o Gran Conato, onde o Gran Conato falava que Deus faz as pessoas adulterarem. Que é Deus que faz o indivíduo cometer o ato de adultério. Você imagina a revolta que essa pessoa fica no coração com relação a um Deus que faz a pessoa adulterar. Quer dizer, você é traída pelo seu cônjuge porque Deus fez ele adulterar. Foi isso que o Gran Conato falou. Quem sobra depois para explicar isso para as pessoas somos nós da apologética. Espalham esse monte de impropérios por aí, de insanidades teológicas por aí, aí depois aqui a gente tem que se virar para responder, para ajudar as pessoas. Tá entendendo como é que é complicado? Porque o Tourinho não faz vídeo para explicar, para desfalar, ou falar de outro jeito que o Gran Conato colocou. A gente não vê. Mas sobre essa questão que eu disse, vamos ver então o que o Tourinho realmente falou num bate-papo, que eu estava com ele, num bate-papo, falando sobre livre-arbítrio, porque ele defende livre-arbítrio, está aqui no livro dele, O Calvinismo Explicado. Ele defende que o homem tem livre-arbítrio. Inclusive ele separou vários textos de João Calvino. Eu sei de um, no volume 1 da Instituta tem lá, Calvino falando que Adão tinha livre-arbítrio. Porque depois Calvino vai negar o livre-arbítrio do homem de fato. Mas aí ele vai pegar vários textos, inclusive aqui do Turrentini. Turrentini fala em vários momentos que o homem ainda tem livre-arbítrio, embora o livre-arbítrio que ele defende, ou que o Turrentini defende, é um livre-arbítrio do mesmo jeito que a livre-agência atual que os calvinistas brasileiros defendem. Essa é a verdade. Não é um livre-arbítrio autocausado, ou um livre-arbítrio que tem a origem livre no homem. Não, isso não existe no calvinismo de fato. Então, aí está a grande questão. Então, ele disse o que do Hernandes e do Nicodemos. Vamos ouvir, então, nesse bate-papo, a respeito do comentário do professor Tourinho. A pergunta que eu separei aqui para você é o seguinte. O doutor Nicodemos e o reverendo Hernandes, agora recentemente, em uma live no Vilela, e nós sabemos que os dois são dois expoentes do calvinismo no Brasil, disse categoricamente que no calvinismo não existe livre-arbítrio. Não existe livre-arbítrio. É só quem quiser dar um Google aí que acha. Eu tenho o vídeo aqui também. A grande questão é que, se o homem não tem livre-arbítrio, e você aqui já citou vários textos, já mostrou para mim várias colocações onde o homem está, digamos assim, livre na sua vontade, com o termo livre-arbítrio, você colocou vários textos aí falando de livre-arbítrio. Eu te pergunto, eles não conhecem esse material que você colocou aqui para nós, que você expôs aqui para o espectador? Não conhecem. Ponto. Sério? Sério. Mas aqui no momento nós estamos falando sobre os vários textos que ele havia enviado para mim e para o irmão que estava aqui fazendo a intermediação do bate-papo sobre livre-arbítrio. Aí eu fiz a pergunta para ele. Se o calvinismo, de fato, defende o termo livre-arbítrio, por que o Hernandes e o Nicodemos, que são expoentes da teologia calvinista no Brasil, eles negam isso de fato? Eles não conhecem esse material que você está apresentando aqui? E aí ele fala que não conhece. Que eles não têm a informação que ele estava passando para nós. Então, por isso eu fiz lá o printzinho, genérico, falando do Gran Conato, do Nicodemos e do Hernandes. Eu disse para o Tourinho, e vou repetir para você aqui, que eu duvido que o Hernandes e o Nicodemos não conheçam o material que o Tourinho usa. Eu duvido que eles não conheçam isso aqui.
Eu duvido que eles não conheçam o Torrentini, porque a base do Tourinho, ele mesmo me disse, é o Torrentini. Então, gente, o que eu estou mostrando para vocês aqui? Eu estou mostrando evidências, e pode observar que eu tenho material. O que esses caras ficam loucos comigo é que eles não conversam com gente que tem o material. Ah, o Martinez, ele só leu a obra 1 das obras de Arminio. Não, mas eu tenho todas aqui para consultar. Tá tudo aqui, e eu estou lendo ainda. É que isso aqui é tratado de mestrado e doutorado dele. Porque ele está começando aqui a romper com o calvinismo. Está na biografia dele, tá certo? E quando ele morre aos 49 anos, ele ainda fala que tinha que discutir alguns assuntos. Por exemplo, se o crente perde ou não a salvação, ele fala, ainda precisa de mais estudos. Então, quando ele morre, ele não fecha todas as ideias do arminianismo. Depois, os remonstrantes é que vão fechar as ideias do arminianismo. Vai montar o Facts, os 5 pontos arminianos. Então, óbvio que um calvinista esperto, inteligente, procurando aqui nas obras de Armínio, vai achar paralelos com Calvino. Por quê? Porque Armínio foi nada mais, nada menos que o melhor aluno de Beza, que foi o sucessor de João Calvino em Genebra. Então não tem nem o que falar, tá certo? Aí depois, eles pegaram um corte de vídeo meu, e aqui é o que me deixou mais assustado. Aonde eu falo que se Wesley falou que Deus decretou a queda, ou se Armínio falou que Deus decretou a queda, seja quem quer que tenha dito, é uma heresia, e eu não concordo, e eu não sou obrigado a concordar, porque, como um cristão protestante, eu sou sola escritura. Gente, esses caras estão achincalhando comigo por eu ter dito isso. Estão me fazendo assim, sabe, uma enxurrada de críticas a mim, por eu dizer que um protestante de verdade, ele pode ler, ele pode estudar, ele pode pesquisar em várias fontes, mas é só a escritura. Olha a que ponto os reformados ou alguns calvinistas do Brasil chegaram, a ponto de negar o sola escritura. Olha aí o videozinho que eu fiz, assista aí, o que eu falo de fato. Eu sou sola escritura. Se eu sou sola escritura, se o Calvino falou, o Armínio repetiu e o Wesley concordou, são os 3 hereges. Qual é o problema? Errou. Tá errado. Eu não estou preso a homens. Mas é importante que você que é evangélico, cristão, entenda. Não é Calvino, não é Armínio, não é Wesley, não é ninguém. É Jesus que morreu por você. E a nossa fé é um dos 5 solas, é sola escritura, somente a Bíblia Sagrada. Então não adianta virem com argumentos humanos, porque o que vale, o que é escrito como escritura, é o que está na palavra de Deus. Bom, essa é a minha colocação infame para os calvinistas, que o que vale é a palavra de Deus. E não o que Calvino, ou Armínio, ou Wesley, ou quem quer que seja, tenha dito. Porque o Tourinho me mandou uma frase, e eu analisei apenas a frase em si do Armínio, da obra 1, aonde ele fala quase a mesma coisa que Calvino. Porque Calvino fala, aquilo que Deus proíbe é aquilo que Deus quer que nós façamos de fato. Ora, isso é bipolaridade. Armínio vai usar uns outros termos, mas ele fala algo muito similar. Tipo, aquilo que Deus não quer que a gente faça, quando a gente faz, é a vontade de Deus. Claro, o Jamierson até mandou aqui alguns textos, alguns comentários, dizendo que lá na frente Armínio vai dizer que há 2 vontades, a vontade permissiva e a vontade positiva, etc. E tal. Eu até concordo com isso, né? Embora vontade é vontade, mas enfim, a gente vê na Bíblia que não é vontade. Ok, mas eu estou analisando aquela frase em loco. E aquela frase em loco é tão errada quanto a de João Calvino. Agora, o Wesley não foi citado aqui nessa conversa. Porque eu ainda falo no meu vídeo, depois você pode assistir os vídeos que eu vou deixar no final deste, que eu ainda não tenho todas as obras de Wesley. Estou comprando, eu só tenho aqui 2 ou 3 obras de Wesley. Estou comprando. Se alguém quiser me doar mais alguma obra dele,
Tá? E eu não gosto de PDF. PDF é bom para eu poder procurar alguma palavra, mas para eu ler tem que ser o livro físico, tá vendo? Senão eu não consigo ficar na frente da tela. Eu preciso comprar o livro. Então, tá aqui, vocês estão vendo? Eu tenho material, eu estudo, eu pesquiso, tá? Isso é que deixa os calvinistas malucos, porque eu mostro evidências, e eles não gostam de evidências. Eu cataloguei as institutas. Aqui eu só cataloguei o número 1. Mas as institutas, eu cataloguei-as uma por uma. Fiz até o fichamento delas. Então, não tenho dúvidas. Calvino cometeu várias heresias. Fora a questão política e social. E isso, gente, não dá para esconder para debaixo do tapete. E a minha apologética, deixa eu explicar para os meus amigos que pediram para eu deixar os calvinistas para lá. Não posso deixar para lá. Porque na minha concepção histórica do que aconteceu com o cristianismo na Europa, na minha cabeça, no conjunto de informações que eu adquiri, o calvinismo é um pouco culpado. Ele gerou o iluminismo e o ateísmo. Pastor, como é que eu faço para ter essas informações? É só você ler Nietzsche, é só você ler Spinoza, é só você ler Rousseau. Rousseau detestava Calvino. Então, quando você analisa as obras dos iluministas, você vai ver que o calvinismo ele destruiu a fé de milhares de pessoas. Ah, porque teve homens calvinísticos espetaculares de Deus e blá. Gente, não interessa quantos grandes teólogos calvinísticos nós tivemos. Inclusive, eu estou aqui com um tratado em defesa da maçonaria, do mestre maçom Atos Andrade, que já faleceu lá de Belo Horizonte. Os maiores teólogos da teologia protestante eram ligados à maçonaria. Eu tenho aqui o documento. Porque grandes teólogos... Gente, é a Bíblia. Porque tem doutores. Então eu não ia discutir com o Rodrigo Silva, eu não ia discutir com o Leandro Quadros e outros. Os caras fizeram mestrado, doutorado, e daí? Eu também fiz. Pelo menos uma pós-graduação eu fiz. Se eu tivesse tempo e dinheiro, eu faria mais coisa, mas não dá, só tá aqui. Eu tô aqui sozinho, eu e mais o Paulo, mais o pastor Áureo, cada um no seu canto, fazendo um pouquinho, e é muita coisa para fazer. Então, gente, não vou deixar não. O que eu puder refutar, trazer de verdade aqui pro espectador sobre calvinismo, eu vou trazer. E se você é calvinista e não quer mais ouvir os nossos vídeos, não quer, querido, Deus te abençoe, siga seu caminho, vai ser feliz. Muito obrigado aí pela sua atenção até aqui. Se Deus assim nos permitir, até o nosso próximo vídeo.